Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão e Vida dessa quinta-feira. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Nosso propósito é trazer sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Por isso, você que ainda não está inscrito, aproveita para se inscrever aqui no nosso canal, é inteiramente gratuito. Você se inscreve, ativa aí o sininho das notificações para que você seja notificado sempre que houver um conteúdo novo aqui no nosso canal. Não esquece também de deixar o seu like para que o YouTube entenda que esse conteúdo é um conteúdo relevante. E agora, eu preciso que você também compartilhe esse link aí nas suas redes sociais. Compartilhe aí no seu status do WhatsApp, aí nos grupos que você participa. Envie aí para uns 5 a 10 contatos no privado, convidando essas pessoas para também ouvir a palavra do Senhor nesta manhã, tá bom? Vamos então para a nossa reflexão de hoje. Hoje eu quero refletir com você sobre alguns aspectos que marcaram a crucificação de Jesus. E para isso, nós vamos ler o texto de Marcos, capítulo 15, versículos 22 a 47. Marcos, capítulo 15, versículos 22 a 47, que nos diz assim: Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, e ofereceram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não tomou. Então o crucificaram e repartiram entre si suas roupas, tirando sorte sobre elas para ver o que cada um levaria. Era a hora terceira quando o crucificaram. Acima dele estava a sua acusação por escrito: o Rei dos Judeus. Também crucificaram com ele 2 ladrões, um à sua direita e o outro à esquerda. E cumpriu-se a escritura no que diz, e foi contado com os transgressores. E os que passavam o insultavam, balançavam a cabeça e diziam: Ah, tu que destróis o santuário em 3 dias e o reedificas, salva-te mesmo descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas zombando dele, diziam entre si: Salvou os outros, mas não consegue salvar a si mesmo. Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. E os que com ele foram crucificados também o insultavam. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora 9. E a hora 9, Jesus exclamou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Ao ouvirem isso, alguns que ali estavam disseram: Ele está chamando por Elias. Então um deles correu e ensopou uma esponja em vinagre e, pondo-a numa haste, deu-lhe de beber, dizendo: Deixai, vejamos se Elias virá tirá-lo. Mas Jesus, dando um alto brado, expirou. Então o véu do santuário se rasgou em 2, de alto a baixo, e vendo-o expirar assim, o centurião que estava diante dele disse: É verdade, esse homem era o Filho de Deus. E algumas mulheres também estavam ali, olhando de longe, entre as quais Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o mais novo, e de José, e Salomé. Elas seguiam Jesus e o serviam quando ele estava na Galiléia. Estavam ali também muitas outras que tinham subido com ele para Jerusalém. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, enchendo-se de coragem, foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos admirou-se de que ele já estivesse morto e, chamando o centurião, perguntou-lhe se de fato ele havia morrido. E depois de informado pelo centurião, cedeu o corpo a José. Este, comprando um pano de linho, tirou o corpo da cruz, envolveu-o no pano e colocou-o num sepulcro aberto na rocha. E rolou uma pedra sobre a entrada do sepulcro. E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde ele havia sido posto. Então, nós podemos perceber nesse texto que
alguns fatos marcaram a crucificação de Jesus. E o primeiro desses fatos é que Jesus ele experimentou todo o sofrimento da crucificação. Veja que no versículo 23 diz que ofereceram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não tomou. Havia entre os judeus o costume de tentar amenizar o sofrimento da pessoa que estava sendo crucificada. Então, era oferecida ali misturas consideradas analgésicas, como nós vemos aqui no caso da crucificação de Jesus. Mas no caso da crucificação de Jesus, veja que Jesus ele recusou, ele não aceitou beber aquela preparação, porque ele queria de fato passar por todo aquele sofrimento. Veja, antes ele havia lá no Getsemane orado, pedindo ao Pai que, se possível, afastasse dele aquele cálice, que ele não passasse por aquele sofrimento. Mas uma vez que o Pai disse que então ele deveria passar por todo aquele sofrimento, ele então, de fato, passou por todo ele. Ele não amenizou, não foi amenizado aquele sofrimento. Ele realmente sentiu, além da dor física, a dor da ironia, a dor do desprezo, das blasfêmias que foram proferidas ali por aqueles que passavam e por aqueles que assistiam à crucificação. Então, nosso Senhor Jesus, ele passou por todo aquele sofrimento. E por que ele passou por todo aquele sofrimento? Primeiro, porque já era propósito. O Pai já havia estabelecido que ele passasse por aquele sofrimento. Segundo, porque ele sabia que depois daquele sofrimento viria a glória da ressurreição. E além da glória da ressurreição, ele sabia também que nós seríamos reconciliados com o Pai. Por isso, Jesus experimentou todo o sofrimento da crucificação. Um outro fato que a gente percebe é que Jesus ele levou sobre si os nossos pecados. Observe que os versículos 33 e 34 dizem assim: chegada a hora nona, houve trevas sobre toda a terra chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E à hora nona, Jesus exclamou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Então, você pode perceber que Jesus, naquele momento, ele leva sobre si todo o nosso sofrimento. Ele leva sobre si todo o nosso pecado. Por isso aqui ele está citando o texto do Salmo 22, versículo 1. Deus meu, por que me desamparaste? Era a expressão que nós encontramos no Salmo 22, versículo 1. E quando Jesus usa essa expressão, ele estava mostrando que ele estava sentindo ali na pele o que é a separação entre o ser humano e o Criador, entre a criatura e o Criador, entre o ser humano e Deus. Então, Jesus ele pôde sentir a gravidade da separação entre o homem e Deus. E nada mais doloroso para o ser humano do que viver longe de Deus. Então, naquele momento em que assume sobre si o nosso pecado, Jesus clama em alta voz: Deus meu, por que me desamparaste? E a gente vê que realmente Jesus, ele demonstra ali o seu amor para conosco, levando sobre si o nosso pecado, a culpa que era nossa. O terceiro fato que a gente observa nesse texto é que Jesus ele destruiu as barreiras que existiam entre o homem e Deus. Veja que os versículos 37 e 38 vão dizer assim: mas Jesus, dando um alto brado, expirou. Então o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo. Olha que coisa gloriosa. O véu do santuário era o véu que separava o lugar santo do lugar do Santo dos Santos. O lugar santo do Santo dos Santos. E somente o sumo sacerdote podia entrar naquele lugar. Não era qualquer pessoa, somente o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos. E quando Jesus ele rasga, quando na crucificação de Jesus aquele véu é rasgado, Jesus ele então assume ali o papel do sumo sacerdote e ele entra definitivamente no Santo dos Santos. E quando ele entra no Santo dos Santos, como sumo sacerdote, ele agora abre o caminho e o livre acesso ao Pai. Aí a gente vai ver o apóstolo Paulo dizendo a Timóteo que Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. Veja só que coisa interessante, nós agora temos livre acesso ao Pai, nós podemos orar a Deus, nós podemos falar com Deus e podemos ouvir Deus falar conosco.
Não há mais a necessidade da intermediação do sumo sacerdote. Não há mais a necessidade de que alguém nos represente diante de Deus. Agora nós podemos nos achegar a Deus. Através de Jesus, nós temos o acesso a Deus. Nós temos o acesso ao Criador. Nós temos o acesso ao Pai. E por meio de Jesus, nós somos reconciliados com Deus. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 5, ele diz que em Cristo nós somos justificados e reconciliados com Deus. Então agora nós temos livre acesso ao Pai, através da oração, para falar com Ele, e através da palavra, para ouvi-lo falar conosco. Nós não precisamos mais de intermediários, não precisamos de mediadores. Jesus é o nosso único mediador. Jesus é o único mediador. E a gloriosa presença de Deus transforma a vida daqueles que se achegam a Ele com o coração quebrantado e contrito por meio de Jesus Cristo. A transformação por aqueles que se achegam a Deus com o coração quebrantado e contrito por meio de Jesus Cristo. Então Jesus destruiu a barreira que existia entre o homem e Deus. O pecado havia feito uma separação entre nós e Deus. Jesus veio para, com o seu sacrifício, nos reconciliar com Deus, nos reconduzir à presença de Deus. E o quarto fato que nós podemos perceber nesse texto é que Jesus, através da sua morte na cruz, ele levou muitos a assumirem um compromisso com ele. Através da sua morte na cruz, Jesus levou muitos a assumir um compromisso com ele. Veja, o texto que nós acabamos de ler, os versículos 42 a 46, o texto diz o seguinte: ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, enchendo-se de coragem, foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos admirou-se de que ele já estivesse morto e, chamando o centurião, perguntou-lhe se de fato ele havia morrido. E depois de informado pelo centurião, cedeu o corpo a José. E este, comprando um pano de linho, tirou o corpo da cruz, envolveu-o no pano e colocou num sepulcro aberto na rocha e rolou uma pedra sobre a entrada do sepulcro. E aí a gente vê então aqui José de Arimateia assumindo agora a sua identidade de seguidor de Jesus. Quando ele vai até Pilatos e pede o corpo de Jesus para ser sepultado, ele estava se identificando como alguém que apreciava Jesus, como alguém que admirava Jesus, e ele também se declara ali agora um seguidor de Jesus. E a gente vai perceber que não foi apenas José de Arimateia, o próprio Nicodemos, ele agora vai revelar também o seu desejo de seguir a Cristo. Olha só, João capítulo 19, versículos 38 e 40. 38 a 40. João 19, versículos 38 a 40. Passadas essas coisas, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, embora em segredo por meio dos judeus, olha só, ele seguia Jesus, ele amava Jesus, obedecia a Jesus, mas em secreto. Mas agora ele assume a sua identidade de discípulo de Jesus. Ele pediu a Pilatos que lhe permitisse levar o corpo de Jesus, e Pilatos permitiu. Então ele foi e o levou. E Nicodemos, que havia se encontrado com Jesus de noite, acompanhou, levando cerca de 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em panos de linho com as especiarias, como os judeus costumavam fazer em preparação para o sepultamento. José de Arimateia e Nicodemos, dois homens que seguiam a Jesus secretamente, mas que agora, diante daquela demonstração de amor de Jesus, diante do sacrifício de Jesus, eles decidem assumir publicamente o seu compromisso por Cristo Jesus. O que é que lhe impede de seguir a Jesus? O que é que lhe impede de olhar para Cristo e reconhecê-lo como Senhor e Salvador da sua vida? Talvez você esteja tentando segui-lo secretamente, sem que as outras pessoas saibam. Talvez você esteja se envergonhando de dizer que é um seguidor de Jesus, um discípulo de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não deve se envergonhar daquele que não teve vergonha de assumir a sua culpa, o seu pecado e levar sobre a cruz todo aquele sofrimento. Portanto, não se envergonhe de Jesus. Assuma a sua identidade de discípulo de Jesus, assuma um compromisso com Cristo Jesus, sirva-o e ame-o de todo o seu coração. E você vai ver
que a vida realmente vale muito mais a pena. Então, esses foram alguns fatos que marcaram a crucificação de Jesus. Jesus foi à cruz por mim e por você. A ida de Jesus à cruz é a maior demonstração de amor que alguém já deu em toda a história da humanidade. Foi Deus entregando o seu Filho perfeito por nós, seres imperfeitos, para que nós fôssemos alcançados e salvos por sua graça. Que Deus nos abençoe. Que você, durante esse dia, possa refletir sobre aquilo que Jesus fez por você. E baseado naquilo que Jesus fez por você, pense sobre o que você tem feito para esse Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma ótima quinta-feira e até amanhã, 6:30 da manhã, se Deus quiser.